aí, cartoleiras e cartoleiros? Cheguei! Como que vocês estão? Como que vocês foram na última rodada? Mitaram ou choraram? E na última rodada, vamos dizer que sim, eu mitei e consegui uma ótima pontuação. O Olé Feminino fez 83,20, valorizei quase 6 cartoletas na última rodada. Eu tinha o Wanderson, que fez gol, deu assistência, o Benevenuto, que foi muito bem também, Ederson mantendo aquela regularidade de sempre. Enfim, fiz um ótimo time na última rodada, fiz uma grande pontuação também. É claro que eu fiquei esperando os 100 pontos. Infelizmente, no Olé Feminino os 100 pontos não chegaram, porém, no time oficial da live, que a gente escalou o time na sexta-feira passada, o time oficial da do Cartola fez mais de 100 pontos, fez 103 e tinha Roger Guedes, que imitou muito na última rodada. Me contem quantos pontos vocês fizeram, qual jogador se destacou no time de vocês e se vocês valorizaram cartoletas também na 22ª rodada. Me contem também qual nível vocês ficaram no mês de setembro. Eu peguei Ouro 2, por muito pouco que eu não garanti um Ouro 3, mas gostei bastante. Estou em busca do Diamante, quem sabe agora em outubro eu consiga o Diamante. Me contem qual nível vocês ficaram também. Em relação à Liga do Olé Feminina, a cartoleira que mitou na última rodada foi a Joy Oliver com o time Catinenas FC. Mais de 120 pontos, 122 e uns quebradinhos, uma ótima pontuação, e foi a cartoleira que se destacou na Liga do Olé Feminino. Para quem não conhece a Liga do Olé Feminino, é a liga institucional no site do Cartola, voltada para as cartoleiras, para as gurias, mas também aberta para todo mundo participar. Então participe da Liga do Olé Feminino. E eu quero lembrar vocês que a promoção para ser cartoleiro ou cartoleira pro continua apenas R$ 29,90 e você vai ter acesso a vários conteúdos do Cartola Pro, painel de dados do Gato Mestre, um time exclusivo do Mestre Cuca, o Juvenal, que é o melhor cartoleiro do país nos últimos 2 anos, além de mais ligas para disputar e vários prêmios para concorrer. Então aproveite e assine o Cartola Pro. Aproveite também e já se inscreva aqui no canal oficial do Cartola, curta o meu vídeo, compartilhe e, é claro, comente, que depois eu vou responder todos os comentários. E agora vamos para a minha escalação para a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma rodada que tem muitas opções no ataque. Eu estou com muitas dúvidas porque eu queria colocar mais de 3 atacantes nesta rodada, se fosse possível. Começando a minha escalação pelo meu goleiro para a rodada, eu optei pelo goleiro do Grêmio, Gabriel Chapecó. Grêmio que joga em casa contra o Sport, que é o time que tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro, apenas 8 gols marcados, possibilidade alta de SG para o Grêmio. E além disso, os goleiros contra o Sport costumam ter pontos de defesas. Na última rodada, o Chapecó negativou, fez -3, tendência à valorização, então é um ótimo nome para essa rodada e será o meu goleiro. Em relação à minha dupla de zaga, eu optei por 2 zagueiros que não jogam na posição de zagueiro. O SG se torna um bônus para eles. O primeiro é o Arão, do Flamengo, jogando em casa contra o Atlético Paranaense. Eu tinha o Arão na última rodada, ele fez quase 3 pontos, sem um saldo de gols. É um jogador que desarma bastante, joga de volante. E além disso, em alguns jogos, ele também finaliza, mas eu estou pensando no Arão na questão de desarmes realmente. E o meu outro zagueiro para a rodada é o Lucas Cal, zagueiro do América Mineiro, que vai jogar fora de casa contra o Cuiabá. É um zagueiro que tá pontuando muito bem, ele não joga de zagueiro, eu acho que ele fez apenas um jogo como zagueiro, o restante ele tá jogando como volante. Ou seja, potencial para desarmar, já tem assistência, gol no campeonato e é muito regular. Mesmo sem o SG, ele faz boas pontuações porque é um jogador que participa bastante. É uma aposta minha na zaga, Lucas Cal, do América Mineiro, fora de casa contra o Cuiabá. Na lateral, o meu primeiro lateral para a rodada será o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, um lateral super ofensivo. Teve uma FT contra o São Paulo na última rodada. Enfim, ele participa muito, contribui muito com os scouts e a ofensividade do Arana, que é muito interessante. Atlético Mineiro, líder do Campeonato Brasileiro, um jogo em casa contra o Internacional, um jogo difícil, bem verdade, porém o Arana sempre tem muito potencial. E o meu outro lateral hiper ofensivo, que é o Wanderson, lateral do Grêmio, jogando em casa contra o Sport, potencial muito grande de SG, mas principalmente de assistência e de gol,
porque o Wanderson é um lateral que propõe muito jogo, ele cria muito, ele finaliza, ele dá assistência, marca gol e o principal, ele bate falta. Isso acaba potencializando ainda mais o Wanderson para essa rodada. Acredito que o Wanderson será o lateral unânime para a rodada, nada mais justo, porque ele tá jogando muito bem e tá pontuando muito bem pro Cartola também. Em relação aos meias para a rodada, tem muito meia para a rodada, muito nome aí no meio de campo, sempre muito difícil optar por apenas 3 meias. E eu sempre busco escalar o meu time no meio de campo com 2 meias que são mais ofensivos e o meia mais defensivo voltado aos desarmes. E quem é ele? Ederson do Fortaleza jogando em casa contra o Atlético Goianiense. Ederson que já tem 69 desarmes no Campeonato Brasileiro, uma média de 3 desarmes por jogo. E ele é um jogador que também chega bem no ataque, sempre tem uma finalização na partida. E o Crispim, ele está suspenso para esse jogo, então talvez o Ederson acaba tendo um pouco mais de espaço, inclusive para bater falta. O meu segundo meia para a rodada, eu estava com saudade de escalar ele, que é o Arrascaeta do Flamengo. Flamengo jogando em casa contra o Atlético Paranaense. Arrascaeta sempre com potencial muito alto para assistência, para gol também, mas principalmente para assistência. Porque é um jogador que bate escanteio, bate falta, isso potencializa muito o Arrascaeta para as partidas e para as pontuações no Cartola. Vocês sabem que é um jogador que eu gosto demais e sempre que está disponível, ele está no meu time porque ele, além de regular, ele ajuda muito nas pontuações aqui no Cartola. E o meu último meia para fechar o meu trio de meias para a rodada será o Rafael Veiga do Palmeiras. Palmeiras que vai jogar em casa contra o Juventude. Confesso para vocês que eu fiquei muito em dúvida em relação ao Veiga ou o William do Corinthians. É um meia que eu gosto bastante para rodada, justamente porque o William joga de ponta. Mas neste momento eu coloquei o Veiga. O árbitro da partida do Palmeiras e do Juventude será o Marcelo de Lima Henrique, que ele já apitou 7 partidas no Campeonato Brasileiro e marcou 6 pênaltis. Uma curiosidade é que desses 6 pênaltis, 2 foram para os mandantes e 4 para os visitantes. Então eu acho bem interessante ter um jogador que bata pênalti no time, por esse motivo eu optei pelo Veiga. Além disso, ele tem uma média superior a 5 pontos, quase 6 pontos jogando em casa, é bem participativo, contribui com os scouts. E agora a parte mais difícil, mas também a parte principal, que são os atacantes para a rodada. Muito difícil escolher apenas 3 atacantes, porque tem muito jogador com potencial para a rodada, muito mesmo. E o primeiro deles é o Bruno Henrique do Flamengo, jogando contra o Atlético Paranaense. Por mais que na última rodada o Bruno Henrique não marcou gol contra o América Mineiro, ele fez quase 5 pontos. Na verdade, ele não fez gol por detalhe, porque o Cavicchioli resolveu fechar o gol, realmente, ele foi muito bem. O jogo do Flamengo em casa contra o Atlético Paranaense, já comentei aqui com vocês que o Atlético Paranaense tem uma certa dificuldade em marcação em jogadas aéreas, então eu vejo potencial no Bruno Henrique ou até mesmo em algum zagueiro do Flamengo para essa rodada. No jogo da Libertadores ele marcou 2 gols novamente, ou seja, vive grande fase, ele é super regular, contribui com os scouts e é um atacante que eu gosto demais para a rodada. E o meu segundo atacante para a rodada será o Roger Guedes, do Corinthians, jogando fora de casa contra o RB Bragantino. Por mais que seja um jogo fora de casa, ele tem muito potencial sim. Na última rodada ele imitou demais contra o Palmeiras, fez 2 gols e se mostrou ser sim jogador de cartola, jogador que participa bastante, que pontua bem, que é regular, mas também é bem verdade que ele perde um pouquinho assim em questão de scouts quando joga de centroavante e não de ponta. Mas, de toda forma, ele é um ótimo atacante para a rodada. O RB Bragantino levou 5 gols nos últimos 3 jogos, então potencial muito grande para o Roger Guedes em mais uma rodada aqui no Cartola. E para finalizar o meu ataque, eu vejo 4 ótimos atacantes que eu gosto muito, que foi muito difícil escolher um deles. Tem apenas uma vaga para 4 atacantes, que são eles: Gabigol do Flamengo, Hulk do Atlético Mineiro, Rigoni do São Paulo e o Ferreirinha do Grêmio. Gosto demais deles para a rodada, mas neste momento eu coloquei o Ferreirinha do Grêmio. Tem um jogo mais fácil em casa contra o Sport. O Ferreirinha, que vem de 3 boas pontuações contra o Atlético Paranaense, sem gol, sem assistência, fez quase 6 pontos. É um jogador que participa muito, contribui com os scouts e que eu vejo com muito potencial para esse jogo contra o Sport. Então eu optei pelo Ferreirinha. O meu técnico escolhido, eu escalei o Felipão, técnico do Grêmio, por ser o técnico com maior potencial de SG nessa rodada. Também gosto bastante do Renato Gaúcho,
Inclusive, eu estava com o Renato Gaúcho antes, mas eu acredito que pode ser que o Atlético Paranaense marque gol contra o Flamengo, então por este motivo eu coloquei o Felipão, pensando realmente no saldo de gols. Agora me contem como ficou o time de vocês e quem será o técnico do time de vocês. Em relação ao meu banco de reservas, agora que eu percebi que o Gabriel Chapecó é mais barato que o Breno, goleiro do Grêmio, então eu coloquei o Breno no time principal e o Chapecó no banco de reservas. Na lateral eu optei pelo Felipe Luiz, do Flamengo. Na zaga, Ricardo Silva, do América Mineiro. Meio de campo com Zarate, do Atlético Mineiro. E no ataque, o Rigoni, do São Paulo, que é um atacante que eu gosto demais para essa rodada. E agora, com o meu time escalado, meu time ficou custando 138 cartoletas, eu vou colocar a minha faixa de capitão e eu optei pelo Bruno Henrique. Bruno Henrique vai ser o meu capitão para a 23ª rodada. Vejo grande potencial no Bruno Henrique, que tá em uma grande fase, não é verdade? Então ele será o meu capitão. Agora me contem quem será o capitão de vocês. E aí, curtiram a minha escalação para a 23ª rodada? Eu gostei bastante, é um time que eu tô muito confiante, que eu vejo com grande potencial. Mas como vocês sabem, até sábado pode ter alguma mudança no meu time, alguma atualização. E caso tenha alguma mudança, o time final será publicado nos perfis oficiais do Cartola, Instagram, Twitter e também no Facebook. Se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritas ou inscritos, ativem o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. E é claro, curta o vídeo, comente e compartilhe. Um beijo para vocês e até a próxima rodada. Tchau!